Irmãos, eu quero tratar de um tema porque a gente sabe que tudo vem de um princípio, não é verdade? Tudo é um princípio. Sabemos que eu estou aqui por causa disso. E que vocês estão aqui esta noite por causa disso também. Talvez repetido várias vezes de várias formas. Oração. O quão é importante a oração dentro da congregação. O quão foi importante os irmãos estarem orando por mim, que eu sei que estava. O quanto foi importante as pessoas estarem orando por vocês, por cada irmão que está aqui esta noite. Tá bom, irmãos? Então, para falar desse assunto, a melhor situação, a coisa que nós devemos começar fazendo é orar. Então, curve as suas cabeças, feche os seus olhos. Vamos nos colocar diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Deus bom, santo, puro e verdadeiro. É diante de Ti, Senhor, que eu me coloco esta noite para louvar, agradecer e engrandecer o Teu nome. Saber que o Senhor tem o controle de tudo, que nada passa despercebido pelo Senhor. Sabendo, Senhor, que estamos aqui reunidos hoje como o corpo da igreja para aprender da Sua palavra. Peço a Sua palavra, Pai, com muita humildade para poder passar aos irmãos com simplicidade e que todos entendam. Também, Pai, pedimos a cada irmão que está aqui que abra o seu coração, Pai, para o Teu Evangelho. Abra o coração para a Tua palavra, para o entendimento e mostrar para cada um o quanto é importante viver na Sua presença. Louvamos o Teu santo nome, pedimos perdão porque somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Louvamos ao Senhor, Pai, porque muitas vezes pecamos e nos envergonhamos de falar do que é extremamente necessário. Sabemos que isso, Pai, está imputado ao nosso pecado. Obrigado, Pai, pelo alimento que o Senhor nos forneceu hoje, que não faltou, tenho certeza, na casa de ninguém. Tenho certeza que o Senhor providenciou a vinda deles até aqui. Muito, muito obrigado, Pai, em forma de gratidão, que eu oro e agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quase que ia dar uma continuação no assunto que o mano Amilcas começou. Ele foi lá em Josué, não é verdade? E é bem deste homem que a gente vai falar um pouquinho. Josué, capítulo 9, irmãos. Um grande homem de Deus. Nós vamos falar, basicamente, essa noite, de dois homens, tá? Vamos falar de dois homens, irmãos, esta noite. Josué, o irmão já começou falando, ele foi o sucessor de Moisés, um homem que viveu aproximadamente 1450 anos antes de Cristo, tá? O que era a função de Moisés? O que ele deveria fazer? Tá? O que depois de Moisés entra na história Josué. E Josué basicamente era para ele conquistar as cidades que estavam diante dele. Mas o que tem a ver com a oração? Essa história de Josué. Capítulo 9, a gente vai entender o porquê que um homem de Deus, nós estamos falando de um homem de Deus, nós estamos falando de nosso irmão em Cristo, tá? E falhamos como irmãos, às vezes, deixando as coisas que Deus quer que a gente faça no dia a dia, tá? Ou seja, em Números, não precisa vocês humanos ir até lá, é só uma curiosidade. Josué era chamado Oséias, ou seja, o nome dele significava salvação. E aí Moisés muda o nome dele. A partir de agora você vai se chamar Josué. Deus é a salvação. Agora não é somente salvação. Deus é a salvação. É o significado do nome de Josué, tá? Ele é um líder de Israel, designado a lutar e vencer os povos. Porém, capítulo 9, versículo 1, os povos estão naquela situação assim: ou atacamos Israel para tentar derrotá-los, ou tentamos nos unir a eles.
Tá? Agora, eu pergunto, era para o povo de Israel ter união com povos ao redor? Não, não era. Deus deixou determinado, vocês vão conquistar as cidades. Josué sabia muito bem disso. Josué capítulo 9, versículo 1 diz assim: Ora, ao ouvirem tais coisas de todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, a saber, os heteus, os amoreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ajuntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Ou seja, vamos nos juntar todos nós e vamos lutar contra Israel. Josué demonstra ser um homem de muita fé. Quando eles vão espiar a terra, Josué deixa bem claro. Sim, tem homens grandes e valentes lá, como o mano falou antes. Porém, à frente nossa está o nosso Deus, que é mais poderoso, o Senhor dos senhores. Tá? E isso que importava para Josué. Josué era temente e por isso que ele se manteve sendo o sucessor de Moisés. Um homem de fé. Tá? A partir do versículo 3, acontece algumas coisas aqui que é uma astúcia contra Josué. Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. E foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal, e disseram a ele, aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Estamos vindo, Josué, de um lugar que não temos nem noção para contar para você a distância que é daqui. Olhe só nossas sandálias velhas, nossas roupas remendadas. O nosso pão, quando a gente saiu de lá, era pães novos. Estão bolorentos. Olha a nossa situação. Os odres de vinhos estão todos velhos, já tivemos que consertá-los. Rotos, como diz para as palavras velhas. Ou seja, eles chegam diante de Josué a fim de menti-lo e dizer simplesmente: nós viemos de muito longe. Não somos teus vizinhos, né? Versículo 7. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós. Então, como faremos aliança convosco? Disseram a Josué: nós somos teus servos. Perguntou José: quem sois vós? E de onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Tá? E começa a aparecer um problema aqui. Ao mesmo tempo que eles se apresentam sujos, com a roupa velha, para demonstrar que vieram de muito longe, para enganá-lo, ele já começa a dizer: somos teus servos. No automático, irmãos, a gente pode até dizer assim: não é bem assim, tá? Nós gostamos de estar no comando. E às vezes dentro do nosso coração dizemos: não é verdade, eu gosto de que me comande. Não é verdade. Não minta para você mesmo. Nós gostamos, ou seja, quando ele se apresenta e diz: somos teus servos, nós estamos aqui para te auxiliar. Você pode fazer de nós o que você quiser. Somos teus servos no momento. Ou seja, levam Josué para um campo do engano maior ainda. Josué peca por causa de algumas situações também. Nesse sentido, Josué não era somente ele, era uma congregação, era mais pessoas, tá? Mais líderes. O engano do nosso olho. Ele nos engana, irmãos. O nosso olho nos engana. E nos engana muito. Por isso que Deus ele diz simplesmente assim: ó,
Não viva por vistas, viva por fé. Às vistas de Josué, olhando para aqueles homens, ele simplesmente não se colocar diante do Senhor e tirar uma leitura daqueles homens pelo que ele estava vendo. Isso que está acontecendo. E tudo que fez os 2 reis dos amorreus, que estavam ao leste do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam a Astarote. Ele começa a contar tudo que o povo de Israel tinha vencido já. Pelos que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão para o caminho. Ide-lhes no encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei aliança conosco. Este nosso pão que tomamos quente das nossas casas, nos dizem que saímos para vir ter convosco, mas agora já está seco e bolorento. Eles começam a se justificar, Josué. Está seco, bolorento já, estes pães. Para que Josué acreditasse que eles vinham de muito longe. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, mas já estão rotos. E nossas vestes e nossas sandálias já envelheceram por causa da longa jornada. Então, os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Este versículo é o versículo chave, irmãos, do capítulo 9. É o versículo chave. Nós achamos que as coisas simples não precisa Deus estar junto. Eu somente conto com o Senhor se precisar ou que seja em algo grandioso. E Deus quer que Ele esteja presente em nossa vida, em toda e qualquer decisão. Quando eu oro ao Senhor, eu sou dependente do Senhor. Eu demonstro para Ele. E muitas vezes, muitas coisas que a gente deixa Ele em segundo plano, sabe o que acontece? A gente quebra a cara para que Deus lembre: eu sou o Senhor, sobre tudo e sobre todas as situações. Eu quero que eu seja presente na tua vida em todo e qualquer momento. E Josué e toda a congregação simplesmente, não pediram conselho ao Senhor. Julgaram pela aparência, julgaram pelo que eles falaram. O que Deus queria que esses homens fizessem? Lembrando, homens de Deus, ou homem de Deus que é Josué. Tá? Não é qualquer um, irmãos. Mas as pessoas, ninguém se comunica e tem uma vida boa com o Senhor. Acontece que nós somos filhos de Deus agora. Filhos dele. E como outro dia o meu pequeno conversando com um coleguinha dele, Mas como que ora? Imagine que tem um pai na tua frente. Fale com ele. Converse com ele. E é isso que Deus... Ou seja, o problema agora já está instalado. Querem ver? Josué, pela postura dele e pela postura da congregação, vai ter problemas ou não vai ter problemas? Vai ter problemas, irmãos. Conosco, como que vai ser? Iremos ter problemas ou nós vamos examinar as Escrituras, olhar para elas, tá? E fazer o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É fácil de decorar um versículo, irmãos. É muito fácil. O detalhe é colocar ele na tábua do teu coração e andar, transformar ele, viver ele. Decorar é fácil decorar os versículos. Estou disposto a entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e ele fazer o que tem que ser feito, descansar nele em oração diariamente. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida e os líderes da comunidade. 16. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Ao fim de 3 dias,
a máscara caiu. Ao fim de 3 dias, não conseguiram sustentar mais a mentira. Mas não importava mais. Josué já tinha prometido que não os mataria, tá? E aí até nós começamos a olhar assim, não, mas ele pode voltar atrás, eles mentiram para ele. A minha verdade deve ser sempre verdade. A minha verdade é com um homem justo de dentro da congregação e com um ladrão lá na rua. Nós não voltamos atrás do que falamos, de maneira nenhuma, tá? Esse é um dos maiores problemas que a gente está enfrentando. Homens que têm mais do que uma palavra. Josué errou, falhou, mas pelo menos ele teve a hombridade de continuar firme. Eu prometi, eu falei, eu prestei juramento para esses homens. E eu não vou voltar atrás do que eu falei. Parece olhar para nós assim, eles mentiram para Josué, não é verdade? Mas a mentira deles não pode transformar a verdade de Josué numa mentira também. Enganando eles. Então, partiram os filhos, versículo 17, irmãos. Então partiram os filhos de Israel, e ao 3º dia chegaram às cidades deles, Gibeon, Quefira, Berute e Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel, porém, não os feriram, porque os líderes da comunidade lhes havia jurado pelo Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade murmurava contra os líderes. Tá? Irmãos, nós temos um problema que a gente vai enfrentar sempre. Devemos enfrentá-los, tá? E vocês vão entender. As pessoas, ou nós, achamos que se nós obter conhecimento, nós obtemos conhecimento para chamar a atenção das pessoas. Agora eu tenho conhecimento. Eu posso, o dia que ele errar, eu cobrá-lo. Tá? Aonde que está a sabedoria nisso? O nosso conhecimento, irmão, sabe, o princípio dele é nós caminhar com Deus. É o nosso caminhar. É eu olhar, quando a gente falava, ó, cuida do teu rabo, lá na escola, né? Aí chegava em casa, a criança queria falar 1000 coisas para você e fofoca do coleguinha. Cuida da tua caminhada. Cuida do que você tem que fazer. Aonde está a sabedoria? Aonde eu quero deter conhecimento para chamar a atenção de alguém. Justamente o que acontece com Josué agora. Agora todo mundo atira pedra. Agora todo mundo acha que devia ter dado pitaco. Não, errou, pecaram, erraram. Tá? E esse é um problema que a gente enfrenta. E a gente vai enfrentar dentro da congregação. Por quê? Porque, irmãos, nós somos falhos. Nós não vamos deixar de falhar. Tá? Quando eu quero caminhar com Cristo, com o meu Salvador, quando eu me disponibilizo tempo a fazer isso, primeira coisa eu tenho que pensar na minha santificação. Eu tenho que pensar na minha maneira de me posicionar em várias situações. Tá? Se um irmão que é mais jovem na fé precisa de mim, com muita alegria eu vou oferecer o que eu tenho. Não para exaltar o pecado dele, para condenar o pecado dele, mas para amá-lo, o pecador, como Jesus amou os pecadores. E disse, eu não vim buscar os justos. Lucas 5,32, ele deixa claro, eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Só que parece que às vezes a gente quer ser mais que Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nos amou, teve misericórdia de nós, mas nós não queremos ter de ninguém. Tá? Nós queremos olhar, apontar e condenar, fugindo da realidade que Deus quer de nós. Uma santidade ou uma santificação, andar junto com Ele, olhando para a palavra. Deu ruim para Josué? Deu ruim para Josué. Vocês imaginem, irmãos, o porquê que aquelas pessoas não podiam ficar no meio deles. Pessoas que não tinham conhecimento nenhum de Deus. Pessoas que tinham seus costumes e suas culturas totalmente ao contrário do Senhor, do que o povo de Israel tinha. O problema agora está dentro da minha comunidade, dentro do meu povo.
Um problema que era mais simples de resolver que você pode imaginar. Simplesmente porque eles resolveram que não tinha necessidade de orar ao Senhor, não tinha necessidade nenhuma de eu conversar com Deus. E o problema vai ficando grande demais, tá? Às vezes, Deus usa uma simples passagem para nós nos olharmos e começarmos a identificar qual é o problema que Satanás está tramando, simples, na minha casa, no meu trabalho. E que talvez uma passagem dessa aqui decide e fique em alerta. Não se engane pelos teus olhos, não. Teus olhos vão te fazer pecar. Instale no teu meio. Porque depois de instalado, irmãos, tem situações que não é fácil de suprir, não. Tá? E este problema, ou seja, estes homens, né, eles não tinham mais o que fazer. Josué teve que conviver com eles. Homens de várias culturas, de várias situações, vai saber o que mais faziam. Que agora está lá, no meio deles. Eles viraram, irmãos, esses homens, os gibeonitas, eles viraram rachadores de lenhas e tiradores de água para a congregação de Israel. Porém, não podiam mais ser tirados do meio de Israel. Ficou lá o problema. O versículo 14 é o que simplesmente é a falha total da congregação e a falha total de Josué, de não conversar com o Senhor, de não colocar, achar que aquilo é simples. Coisas simples, Senhor, não precisa eu colocar no seu altar. E precisa. Pode as coisas simples virar um grande problema? Pode. Virou um grande problema ou não virou? Virou um grande problema. Em contrapartida, irmãos, tem outro homem que eu quero que a gente conheça um pouquinho, tá? Homem de Deus, como eu falei, também. Neemias, irmãos. Vamos até Neemias, capítulo 1. Neemias, irmãos, aproximadamente 446 anos antes de Cristo, ele vive, tá? O contexto da história de Neemias, Jerusalém está destruída, todas em ruínas, tá? Está todo caído, está todo destruído, o povo de Israel está aniquilado. Efésios capítulo 6, 10, 11, começa a falar da armadura do Senhor, né? Então, o que acontece ali? O escudo, aquela situação do escudo da fé, os muros para aqueles homens já começavam a ser um grande símbolo de fé. Os homens de fora olharam assim e destruíram os muros de Israel, os muros de Jerusalém na época. Era como dizer para eles assim, isso não tem valor nenhum. Não importa nada. Não tem valor a fé de vocês. Vocês estão destruídos. Neemias está trabalhando. Ele era copeiro do rei, Artaxerxes na época. E aí eles chegam lá e dizem o seguinte, Neemias, a situação lá está bem delicada, a situação do nosso povo. Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu. No 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. E lhes perguntei, pelos judeus que tinham escapado ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Humilhante era a situação do povo de Israel aqui. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando.
perante o Deus dos céus. O que Neemias fez? Jejuou e orou. Escutou toda a situação, tudo como estava Jerusalém. E ele lá longe. O que eu posso fazer agora? O que devo fazer? Como devo fazer? Ele jejuou e orou. Colocou na presença do Senhor a aflição que tinha. O problema dos seus irmãos, humilhados, mortos, tudo destruído. Fez o correto? Fez o correto. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Engrandece ao Senhor. Conversa com Deus. Como se fosse uma situação de como deveria orar, ou de como eu deveria olhar para a minha salvação. Quem está no topo disso? Quem é um Deus grande e temível, que guarda a aliança e é benigno? Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, os teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e o povo de meu pai pecamos. Perdoa, Senhor. Perdoa esse povo. É isso que Neemias está fazendo. Pecamos contra o Senhor. É por isso que nos sobreveio isso. Pecamos contra ti. O meu povo pecou. Eu pequei. A minha família pecou. Por isso que diz que a oração de um justo, ela tem poder. E ele coloca todas as pessoas lembrando da benignidade, da misericórdia que Deus possui, mas que era um povo que estava distante de quem? Do Senhor. Pessoas que esqueceram os seus mandamentos e os seus estatutos, deixa de lado. Não tem precisão, não tem necessidade. Vamos viver conforme o mundo quer que eu viva. Mas a promessa era para os povos ou era para Israel? Era para Israel. A promessa, irmãos, é para nós agora. Os filhos, os remidos, em Cristo Jesus, no sangue dele. Quem deve cuidar dos seus estatutos, olhar para a sua palavra, dos mandamentos, a andar com ele é nós, e não olhar para as pessoas de fora daqui e achar que elas têm que cumprir aquilo. A ira do Senhor está sobre elas. A salvação está em nós, para nós. O Espírito do Senhor está em nós, para a eternidade. E a gente começa a observar onde está ficando os nossos investimentos. Estamos investindo aonde? É aqui? É no nosso carro? É na minha mansão? Não estou dizendo que o irmão não pode fazer isso, de maneira nenhuma. Mas aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Tá? Isso é uma verdade. Tá difícil de fazer investimento aqui, irmãos. A não ser ir buscar mais irmãos. Aqui a traça, aqui a ferrugem, destrói. É melhor para cada um de nós investir na eternidade. Olhar para o que Deus quer de nós. E cuidar. Olhar com clareza para os seus estatutos, para a sua palavra. O que Neemias está fazendo agora? Arrependidos do que o povo dele fez. Arrependido do que ele fez. Ou arrependido do que a família fez. Porque ele percebe o pecado. Versículo 7. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo:
Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. É para vocês. Se vocês forem infiéis, eu vou espalhar vocês. Mas se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Quem era Neemias? Copeiro do rei. Ser copeiro, irmãos, era ser um homem de confiança. Não era qualquer um, tá? Ele provava os vinhos, as bebidas do rei. Primeiro, porque podia ser bebidas envenenadas. Tudo que vinha para o rei, o copeiro dele, provava primeiramente. E Neemias olha todo o contexto e tudo o que está acontecendo com Israel. Olha que está tudo derrubado. E ele não vai de encontro ao Senhor dizendo, como às vezes queremos fazer: Senhor, por que está fazendo isso comigo? Ele lembrou de Moisés. O Senhor falou que se nós pecássemos, o Senhor ia nos espalhar. E ele olha para o pecado que estão cometendo. E também olha para a misericórdia do Senhor. E sabe que Deus é um Deus que escuta os teus filhos. E que Ele é um Deus que olha para cada um de nós todo dia e às vezes Ele fica preocupado. Mas não citou meu nome hoje cedo. A não ser quando tropeçou. Porque acontece isso mesmo, irmãos. Nós ficamos preocupados, irmãos. Por quê? Porque nós deveríamos buscar ao Senhor da mesma forma que a gente busca, às vezes, alimento físico. Às vezes você não tem que controlar teu filho quando ele está diante de um banquete. Às vezes tem que controlar, porque se ele quer chegar primeiro, né? Às vezes não é só as crianças, também é os adultos. Mas quando é para mim buscar, ou seja, o irmão está aqui e pede, quem quer orar ao Senhor tem que ficar caçando o irmão, para lhe orar ao Senhor. Para estar diante, eles têm a oportunidade de estar diante do Senhor, que conhece você no ventre da tua mãe e me conhece. Conhece o meu caminho, conhece o meu deitar, conhece o meu levantar. Mas eu me sinto envergonhado. Vergonha, irmãos. Vergonha se ele tivesse de nós, né? Isso é uma verdade. Devemos dar um passo à frente, adiante, e ver o que Jesus Cristo quer verdadeiramente. E tudo surge de um princípio. E tudo acontece através da oração. De um dia nós estarmos na presença do Senhor. Quantas pessoas que orou por você, orou por mim. E quanto tempo eu tenho disponibilizado em orar por essas pessoas. E saber que essas pessoas não conseguem identificar, irmãos, a mão direita da mão esquerda. Como lá em Nínive. 120 mil pessoas que não sabiam identificar isso. Que a gente não seja desdeixado com a palavra, ou anunciante de um evangelho, em que diz que se você não crê, assim, desdeixado na fato de somente falar, apontar o pecado para as pessoas, mas não apontar para eles a porta, o plano de salvação, porque é esse o contexto. Nós queremos apontar o pecado do povo, olhar para eles dessa forma, mas a gente não quer mostrar o caminho. Que nós não sejamos desdeixados como Jonas foi. Jonas foi um homem que ficou indignado porque eu anunciei lá, o Senhor falou que ia queimar toda a cidade. Mas não queimou. Sim, aqueles homens se arrependeram com aquela pregação.
E nós temos a oportunidade de sermos melhores do que Jonas. É verdade? Isso é uma grande verdade. Neemias era um homem de confiança do rei, mas ele era o copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nissan, ao 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei, e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Tomei o vinho, mas não lembro de alguma vez estar triste na presença do rei. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto? Se não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Temi sobremaneira. Mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolado e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Como, Senhor, que eu devo estar alegre, por mais que eu tente disfarçar e desempenhar meu bom trabalho? Como que eu vou me alegrar vendo o lugar dos sepulcros do meu pai humilhados, destruídos, tá? E aí também entra uma situação nossa, irmãos. O pecado do irmão, o erro dele, não é para a minha vanglória, tá? É para mim demonstrar onde que verdadeiramente deve estar o meu coração. Devo me envergonhar com o pecado, com certeza, mas ter misericórdia como Cristo teve de nós. Eu não devo olhar para o irmão porque eu não fiz aquele erro e o condená-lo, mas usar da misericórdia como Cristo olhou para nós. Nós não merecíamos o céu, irmãos, de maneira nenhuma. Não era lá o nosso endereço. É para nos vangloriar disso? Às vezes as pessoas até perguntam, mas está se vangloriando que vai estar no céu? Não, porque não sou eu, não é por mim que eu vou estar lá. É por Cristo. E todo o sofrimento dele, não tem como eu colocar, imputar alguma obra na salvação, ou no que ele fez por nós. Neemias sabia disso. Sabia que Deus era um Deus todo-poderoso. Neemias sabia que Deus usaria de misericórdia se da maneira correta ele se aproximasse do Senhor. Porque este é um problema, é tentar buscar ao Senhor da minha forma, da minha maneira, do jeito que eu quero. Não é assim, irmãos. Deus tem, eu sou o caminho para se chegar a Deus, é por Cristo. Isso é uma verdade. Disse-me o rei: o que me pedes agora? Essa é a parte que mais me impressiona, irmãos, de Neemias, tá? O que me pedes? Me diga alguma coisa. Nós já não sabíamos o que Neemias queria. Neemias queria reconstruir aquele lugar, os sepulcros dos seus pais. Mas ele olha assim e ele está diante de um homem que tem dinheiro, que tem poder, um homem físico, tá? Não como Deus. Mas Deus usou daquele homem para dizer: Neemias, o que você precisa? E Neemias poderia, na hora, chegar diante dele assim: olha, já tem uma lista, puxar a lista e aqui, ó, eu preciso disso, mais daquilo, eu preciso de um exército, eu preciso de dinheiro, eu preciso de mantimento, eu preciso de alimento, eu preciso de proteção, preciso disso. Mas qual de nós, irmãos, teríamos a atitude que Neemias teve? Ele não responde nada àquele homem, ele não responde nada a Artaxerxes. Ele simplesmente olha, o versículo 4, disse-me o rei: o que me pedes agora? Então, orei ao Senhor. Me surpreende quando eu li esta passagem. Por quê? Porque ele é um homem que sabia da autoridade do rei na frente dele. Mas ele sabia quem estava acima daquele rei. E a quem ele deveria direcionar. O cara dando todas as coordenadas para ele. Me pede, Neemias. Calma, Senhor. Primeiro, eu vou orar ao meu Deus.
Primeiro eu vou me colocar diante dele. Qual de nós teríamos a atitude que Neemias teve? A mesma situação que acontece com Josué, que as coisas se apresentam assim, na nossa frente. E Josué peca. Josué errou de não se comunicar com o Senhor. Parecia simples demais. Olhem agora, não parece simples para Neemias o que ele tinha que pedir para Artaxerxes? Parecia simples. Parecia somente eu olhar para este homem, ele me pediu, e eu dizer o que eu preciso. E ele diz assim, orei ao Senhor. A preocupação dele era, eu quero agradar o meu Deus, eu quero a direção do Senhor, e eu quero saber como que Deus quer que eu faça tudo isso. Neemias, ele reconstrói Jerusalém, irmãos, lá os muros de Jerusalém. No meio de todo aquele contexto, começa a aparecer homens, né? E começam a zoar dele, né? Tu vai construir isso aqui nessa rapidez que tu está pensando, né? Que se uma raposa tocar nisso, vai cair, né? E Neemias firme, e Neemias comandando, e Neemias trabalhando. 52 dias, eles fazem o que as pessoas achavam impossível eles fazer. E o rei Artaxerxes, quanto tempo você vai demorar? Parecia que o rei Artaxerxes, mesmo na hora de liberar ele, como ele era um homem de muita confiança, você pode ir fazer. Mas quanto tempo você vai demorar fazendo essa grandiosa obra? Porque era uma grandiosa obra. Então tu vai lá olhar para a reconstrução, irmãos, dos muros, sabe? E no capítulo 3, você olha aquele versículo, né? Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta das ovelhas, consagraram-na e assentaram as suas portas, e continuaram até a torre de Sem e até a torre de Ananel. Mas por que a porta das ovelhas? Uma das primeiras coisas que foram construídas, então eles reconstroem, porque cada uma simbolizava alguma coisa, alguma situação. A porta das ovelhas, o lugar do sacrifício. Na primeira obra, depois de pronto, que ele vai colocar a porta das ovelhas, ele está lembrando de Jesus Cristo. Ele é a ovelha, tá? E este homem, direcionado pelo Senhor, não hesita de estar na frente do rei, olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero pedir a sua permissão, eu quero saber como que o Senhor quer que eu faça agora. Nesse sentido. Artaxerxes abriu a mão, deu o dinheiro, tudo o que eles precisavam. Ao contrário de Josué, que achando que era uma situação simples, acaba errando e falhando. Tá? Tendo um problema instalado dentro da congregação. E Neemias pega em ruínas tudo aquilo e reconstrói em 52 dias, irmãos. Fica claro, irmãos, a importância de nós, levando em consideração esses dois homens. Não esqueçam, homens de Deus, que nós iremos conhecê-los. Tenho certeza disso. Homens de Deus. Um homem que acertou o seu passo, que olhou para o Senhor em oração, e um homem de Deus que errou. Para que servem essas escrituras para nós? Para nós olharmos, para nós examinarmos as escrituras. E transformar, às vezes, aquele versículo que está na nossa mente, decorada, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. É simples esse versículo, irmãos, de decorar. De viver, não. De viver não é fácil. Isso é uma grande verdade. Quanto tempo por dia eu disponibilizo ao Senhor em oração e conversa com Ele? Em todas, ou é nas situações mais complicadas? Às vezes Deus quer nos colocar numa situação mais complicada justamente para que a gente possa se voltar a Ele. Porque se forem coisas simples, a gente não faz isso. Tudo parte de um princípio. E o princípio da igreja
a caminhada cristã, a caminhada de santificação. Nossa, sim, é orar ao Senhor, é colocar o nosso grande e o nosso pequeno problema no seu altar, pedindo a misericórdia dele para que ele venha, sim, mudar a circunstância das situações. Que Deus tenha misericórdia da nossa congregação, tá? Que eu não venha a obter conhecimento, sair na rua e falar de sabedoria de boca para fora. Mas na primeira situação que acontecer com o irmão, eu esteja disposto não a dar a mão para ele, mas de eu machucá-lo, ou de eu ter a oportunidade de arrancar fora. Isso nunca foi sabedoria, irmãos. Isso não é conhecimento. Eu não consigo identificar Cristo numa atitude dessas, de maneira nenhuma. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mas Deus, Ele quer sim que nós nos disponibilize tempo para Ele, oração para Ele, conversa com Ele, vida, caminhada com Ele, dentro e fora da congregação. Imagine, irmãos, que num domingo aqui, eu teria vergonha de quem? Vocês imaginem se Cristo tivesse vergonha de nós, pelos nossos pecados. Quem de nós estaríamos na eternidade com Ele mesmo? Ninguém. A gente entende que tudo é um processo, tudo é uma caminhada, mas que as coisas fiquem claras dentro do nosso coração. E que a gente não tenha vergonha de se comunicar com aquele que nos deu a vida eterna através do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ficamos em pé, vamos nos despedir em oração. Curve as suas cabeças, irmãos. Querido Deus e amado Pai, nos colocamos diante de Ti esta noite para louvar o Teu nome e Te agradecer. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por o Senhor ter mudado o nosso coração, ter tirado esse coração de pedra que temos, colocado um coração de carne. Que a gente venha olhar para Ti todos os dias, Senhor, e saber que o Senhor é um Deus que fez os céus e a terra, que move tudo isso aqui. Que não permite, Pai, que a gente fique presos em dinheiro, mas que a gente seja luz, Senhor, aonde a gente estiver, da forma com que o Senhor quiser que a gente seja, Pai. Louvado seja sempre o Teu nome. Muito, muito obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus que o Senhor nos deu, nos proporcionou. E que a gente venha em oração todos os dias ser grato a Ti, Pai. Que a gente pare de olhar pequenas coisas, pequenas picuinhas, e viva a Tua santidade. Viva o Teu amor, viva o Teu carinho, viva a alegria que o Senhor quer que a gente viva, Pai. E nos encontraremos na eternidade. Que a gente possa investir tempo na eternidade, louvando, agradecendo pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor vai fazer. E nada está fora das Suas mãos, do Seu poder. Muito obrigado, Pai. É em nome de Cristo Jesus que eu oro, peço e lhe agradeço. Amém.